Olá, bom dia. Como estão? Bom dia. Bom dia a todos. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 2, versículo 25. Todos aqueles que puderem, coloquem-se de pé. E vamos fazer uma breve leitura apenas de 2 versículos, ou um versículo e meio. Então vamos abrir as Bíblias em Gênesis, capítulo 2. Vamos iniciar do versículo 25. Todos aqueles que puderem colocar-se de pé, por favor, acompanhem-me. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 25. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: Senhor Deus, nós oramos em gratidão, Senhor, e te suplicamos também que tu nos dês sabedoria para entender a tua palavra, Senhor. E pedimos, Pai, para que nós possamos entender a tua revelação. Pedimos, Pai, também que tu me dês clareza para comunicar. Pedimos, Pai, para que tu nos abras o coração para entender. E pedimos, Pai, que nos ajudes a todos nós a aplicar as verdades que vamos aprender. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar. Então, chegamos à segunda parte da secção O Paraíso Perdido. Como os irmãos sabem, nós temos estudado o livro de Gênesis e chegamos à segunda secção do livro de Gênesis, que se chama O Paraíso Perdido. E nesta segunda secção, que é o Paraíso Perdido, chegamos a uma segunda parte. Depois de estudar acerca do mundo que desprezamos, que foi a primeira parte, daqui para a frente vamos agora analisar um novo tema. E este é o mundo que criamos. O mundo que criamos. Este mundo que criamos é distinto do original devido à escolha voluntária da humanidade. Nós criamos este mundo que vivemos hoje. Por causa da nossa rebelião contra Deus, usando o título de certo livro, transitamos do paraíso para a prisão. Transitamos do paraíso para a prisão. Esta é a realidade. Nós vivemos de facto, numa prisão. Ou pior, como disse o antigo rapper cristão Fanatic, no seu álbum Crime e Consequência, o mundo é a maior prisão de segurança máxima de sempre. O mundo é a maior prisão de segurança máxima de sempre. Agora, este é o mundo que criamos. Esta prisão de segurança máxima. Portanto, este angustiante capítulo 3, que é o capítulo da queda, levou até o conhecido pastor John MacArthur, a dizer o seguinte, eu cito: este é de longe o evento mais triste da história. É um evento monumental, define a vida no universo e é a razão de toda a imperfeição e toda a morte. Portanto, este é o mundo que nós criamos. Agora, tudo isto por causa de 3 coisas que entraram neste mundo, invadiram o nosso planeta. A primeira coisa é o pecado, a segunda é a tentação e a terceira o diabo. Não por esta ordem, mas são estas 3 coisas que afetaram o mundo à nossa volta. Contudo, embora o texto de Gênesis, estranhamente, não mencione estas palavras, intuitivamente, quando nós lemos o capítulo, entendemos, e à luz de toda a Bíblia, que estes temas estão patentes na narrativa. Os temas do pecado, tentação e o diabo. Eles não estão lá, as palavras não estão lá, mas estão lá os conceitos. Vamos ver o primeiro, o pecado. O pecado. Por exemplo, quanto ao pecado, em Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21, o versículo 12 em particular deixa claro que o pecado ingressou ou começou no mundo através de um homem. O pecado entrou no mundo através de um homem. Então Adão é a figura em foco no que diz respeito à entrada do pecado no mundo. Nem Eva é a maior responsável e nem a serpente a principal culpada. Mesmo sabendo que a intervenção da serpente implicava a presença física do pecado no mundo. Contudo, não é a serpente a principal culpada, nem é Eva a principal responsável. Adão foi o responsável máximo. E Romanos capítulo 5 deixa isso claro. Agora, neste capítulo de Romanos, existem vários termos que nos elucidam quanto à queda.
Ou seja, usam várias palavras, o texto usa várias palavras que nos fala acerca da natureza do pecado. O que foi este pecado? Primeiro, no versículo 14, usa uma palavra que é transgressão. Transgressão. E o que significa transgressão? Bem, transgressão significa violação e infração da lei. Violação e infração da lei. 1 de João, capítulo 3, versículo 4, diz que o pecado é transgressão da lei, infração da lei. O segundo termo que aparece também no livro de Romanos, no capítulo 5, versículos 15 a 18 e também no versículo 20, é a palavra, ou o termo, ofensa. Ofensa. E significa principalmente passo em falso. Erro. Erro. Usado eticamente, denota transgressão, desvio da retidão e da verdade. Efésios capítulo 2, versículo 1, usa este mesmo termo de ofensa, mas traduz como crime. Crime. Então vemos que aquilo que Adão fez, o primeiro casal fizeram, foi uma transgressão e um crime. O terceiro termo que aparece também é pecou, ou pecaram. Isto está no versículo 16. E esta palavra significa errar o alvo. É como alguém que está numa competição a tentar acertar no alvo para ganhar o prémio, mas falha o alvo. E por isso não ganha o prémio, não desfruta do prémio. Bem, foi isso que Adão e Eva fizeram. Eles erraram o alvo de Deus. O quarto termo que aparece, também ainda no mesmo capítulo 5 de Romanos, versículo 19, é desobediência. Este termo, esta palavra é interessante. Desobediência significa falta de vontade de ouvir. Falta de vontade de ouvir. Não é que Adão era surdo, ele simplesmente não esteve disposto a obedecer aquilo que ouviu. Ouvir é obedecer, diz sempre a minha esposa ao Gabriel. E nem sempre resulta. Aliás, muitas vezes não resulta. Mas ouvir verdadeiramente é obedecer. E aqui Adão demonstra no Jardim do Éden que ele não teve disposto à vontade de ouvir. Desobediência. Então, resumindo, ao comer da árvore proibida, Adão voluntariamente recusou-se a ouvir e, ao desviar-se da verdade, cometeu um ato criminoso contra a lei de Deus. Isto foi um ato criminoso. Então, o que vemos em Gênesis capítulo 2 é a cena do crime. O mundo olha para isto de uma forma banal, diz é apenas um fruto que eles comeram. Mas na descrição de Paulo e de Deus, foi mais do que isso. Então vemos aí o pecado, a queda, a destruição. É interessante, existem outros textos que falam deste pecado. Por exemplo, Oséias capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte: mas eles transgrediram. Ou seja, esta palavra transgrediram significa passar por cima do pacto, desprezar o pacto. Deus fez um acordo, nós sabemos o que é que está estipulado, o que é que está escrito, mas vamos passar de lado. O que é que importa? Deus, como Eli, Deus que faça aquilo que Ele quiser. Eu não vou obedecer. Vou passar por cima daquilo que Deus determinou. Então é isto que significa esta palavra transgredir. Mas não tem só essa palavra. Diz como Adão, ainda no mesmo versículo de Oséias 6, versículo 7, eles se portaram aleivosamente contra mim. Isto significa agir secretamente de maneira enganosa, ser desleal, ser um traidor. Como diz o falecido pastor R.C. Sproul, diz que todo o pecado é traição cósmica. É traição cósmica. E o que Adão estava a fazer era uma traição cósmica. Por isso não era apenas comer um fruto. Mas não só este termo aparece, ou pelo menos é descrito em Romanos capítulo 3. Também temos a tentação. A tentação. Agora, concernente à tentação, segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz o seguinte: o apóstolo Paulo, falando aos falsos mestres, ou falando dos falsos mestres, diz o seguinte: mas receio que, assim como a serpente enganou Eva, reparem no termo, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então esta passagem está em paralelo com 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14,
que diz: Adão não foi iludido ou não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, estas duas passagens que estão em paralelo e que relatam o que aconteceu. Este é o comentário de Paulo daquilo que aconteceu. Mas nós vemos aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, algumas palavras interessantes. A primeira palavra é enganou. Enganou. A serpente enganou a Eva. E esta palavra significa enganar completamente. Não é apenas uma mentirinha, uma mentira branca, é enganar completamente. Há intenções de mudar completamente a mente de alguém por este engano. É seduzir completamente. A tradução mais adequada seria como a serpente enganou completamente ou seduziu Eva. Então as intenções eram mais profundas da parte da serpente. A serpente foi mesmo para cumprir a sua missão. Não era só para equivocar Eva, deixar um pouco confusa, não. Era para fazer com que ela agisse de certa forma. Enganou. Enganou. Outra palavra que vemos também neste versículo é astúcia. E tudo isto está dentro da tentação. A tentação envolve engano. Envolve também astúcia. Vemos aí no texto, com a sua astúcia enganou Eva. E astúcia significa literalmente todo o trabalho. Ou seja, fazer tudo. Por outras palavras, a serpente fez tudo. Usou todo o seu labor para enganar Eva. Colocou todas as cartas em cima da mesa. Todos os naipes. Era para valer tudo. E aquele era o momento para enganar. Então, a serpente deu tudo aquilo que tinha para enganar Eva, com toda a astúcia, todo o trabalho. Outra palavra que nós temos também, e por fim, neste versículo, é corrompida. E isto acaba por ser o resultado de cair na tentação. E também fala do objetivo da tentação, que era corromper. Este era um medo de Paulo para com a igreja, que a mente deles não fosse corrompida como a mente de Eva foi corrompida. E o que é que significa esta palavra? Significa destruir por corromper, levando a um estado ainda pior do que o primeiro. Por isso, neste versículo, em 11:3, fala-se dos efeitos na mente ou nos pensamentos, do efeito da corrupção na mente e nos pensamentos dos crentes que abandonam a sinceridade ou a sincera fidelidade a Cristo. Então a tentação envolve isto, envolve o engano, envolve a astúcia, envolve a corrupção. Era aquilo que estava a acontecer na interação entre a serpente e a mulher, entre a serpente e mesmo Adão, que estava ali a ouvir, embora que Adão não foi enganado. Agora, mais à frente eu vou dar uma definição mais concreta de tentação. Mas basta dizer o seguinte, basta dizer que o diabo, com uma árdua sedução, enganou completamente a mulher, destruindo a sua mente. A mulher foi criada com uma cosmovisão, com uma visão, com uma forma de pensar, com uma forma de agir. E Satanás queria destruir aquilo por completo. E ele usou todo o seu esforço, toda a sua maquinação, para que chegasse a esse objetivo. O outro termo que não está em Gênesis, mas está em Gênesis, é o diabo. O diabo. Vimos o pecado, a tentação e o diabo também. Agora, em relação a Satanás, as Escrituras ensinam, ainda em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 até ao versículo 14, o seguinte, versículo 13, porque os tais, e Paulo ainda continua a falar dos falsos mestres, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Versículo 14, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma ou transforma-se em anjo de luz. Agora, esta expressão transforma ilumina o texto e ilumina aquilo que aconteceu em Gênesis. E ilumina muitas vezes aquilo que acontece connosco. Esta palavra transforma. E transforma significa mudar a aparência ou disfarçar. Satanás não apareceu com as suas verdadeiras cores. Ele teve que disfarçar. E teve que disfarçar de uma forma que não causasse surpresa nem espanto da parte de quem ele estava a enganar. Para que não afugentasse a vítima. Então, como um predador, em busca de sangue, ele alicia a vítima. E a vítima não tem noção daquilo que se passa. Então ele engana, ele disfarça-se.
Então este é um dado importante para entender o que aconteceu no jardim. O que Satanás está a fazer é que Satanás iludiu os olhos. Ele apareceu de uma forma que não era assustadora, que não era estranha. Uma forma que fosse atraente para a vítima. Além de todas estas referências e todos estes textos e todas estas palavras, o próprio relato de Gênesis, só ler o próprio relato do capítulo 3, por si só, expressa vividamente cada um destes tópicos. As palavras não estão lá, mas nós podemos ver. Nós podemos ver nesta curta-metragem e podemos intuitivamente ver que estes 3 termos estão lá. Ora, antes de entrar especificamente no capítulo 13, eu gostaria de fazer um esboço, de dar um esboço do capítulo 13. E esta manhã será mais um estudo bíblico do que propriamente uma pregação. Mas eu gostaria de dar um esboço do capítulo 3 que irá ajudar-nos a entender as maquinações do diabo. E ele tem maquinações porque ele é vivo e ativo no planeta Terra. Agora, nesta próxima série, eu gostaria de explicar como chegamos aonde chegamos. Como chegamos aonde chegamos. Foi um processo até mergulhar o planeta no pecado e na morte. Como nos ensina Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21. Por isso eu gostaria de organizar o terceiro capítulo de Gênesis, que vamos estudar, em 4 partes. 4 partes. Gostaria de dividir o capítulo em 4 partes. Agora não se esqueçam, falámos do mundo que desprezamos, agora estamos no mundo que criamos. E para criar este mundo foi necessário 4 etapas, 4 passos, 4 partes. A primeira parte é da tentação à rebelião. Da tentação à rebelião. E vemos isto do versículo 1 até o versículo 7. Segunda parte, da rebelião à alienação. Da rebelião à alienação, ou, como a Lorena perguntou-me, não tinhas uma palavra mais simples? Separação? Sim, tens razão, Lorena, tenho uma palavra mais simples. Separação. Então, da rebelião à separação. Não tanto a separação de Deus, mas a separação nos relacionamentos. É isto que o pecado faz. O pecado causa alienação nos relacionamentos, separação. Lidamos um com o outro como se fôssemos extraterrestres, não nos conhecemos mais. E isto vemos a rebelião à alienação, da rebelião à separação, vemos do versículo 8 até o versículo 15. A quarta parte é da separação ou alienação à punição. E vemos isto do versículo 16 até o versículo 21. E por último, a quarta parte, que é da punição à expulsão. Da punição à expulsão. Isto está entre o versículo 22 até ao versículo 24. Então vemos primeiro da tentação à rebelião, versículo 1 a 7. Da rebelião à alienação, versículo 8 a 15. Da alienação à punição, versículo 16 a 21. E da punição à expulsão, versículo 22 até ao versículo 24. Então, tentação, rebelião, alienação, separação, punição e expulsão são as etapas, ou os temas, diria eu, que moldaram um mundo que jaz no maligno. Como é que o mundo chegou a este estado dominado pelo maligno, dominado pelo pecado, dominado pelas trevas? Porque o teu coração e o meu é assim por causa deste processo que aconteceu em Gênesis capítulo 3. 1 João capítulo 5, versículo 19 fala sobre o mundo, tem esta descrição. Diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro, todo o planeta, no seu sistema, nas suas filosofias, nos seus habitantes, jaz no maligno. Por conseguinte, apesar desta tragédia e de eu mostrar um quadro assim tão negro, que é de facto um quadro negro, o texto também apresenta algo bom. E é interessante. No momento mais escuro da história, a luz de Deus sempre brilha. Então, apesar da tragédia, o texto apresenta um Deus que é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. Vemos isto no Salmo 106, versículo 1. Agora, isto é manifesto pelo facto de que ainda mesmo no pecado e nesta tragédia, Deus concede graça para viver mais um minuto. E vemos isto no versículo 7. Porque Adão e Eva pecam, comem o fruto. Vocês vão pensar, e o ataque cardíaco onde é que está? Não aconteceu, vivemos mais um minuto. A graça de viver mais um minuto. Vemos isso no texto claramente.
Não só vemos isto, mas também vemos o facto de Deus conceder a graça de destruir o enganador. Aquele que iludiu para destruir todo o reino de Deus, todo o templo de Deus, toda a casa de Deus, agora houve uma sentença. Que os humanos a quem tu enganaste, eles irão destruir-te. E eu sempre achei isto interessante. Porquê que o próprio Deus não destrói? Porquê que tem que ser o homem a destruir este enganador? Então a graça de destruir o enganador, versículo 15. A terceira coisa é a graça de cobrir a vergonha, versículo 21. Nus precisam de roupa, têm vergonha, Deus dá roupa. E a quarta e última coisa, a graça de morrer. Agora morrer tornou-se uma graça. E veremos isso no versículo 22 a 23. Para aqueles que podem achar este ponto confuso, eu explicarei mais adiante. Agora, dito isto, vamos entrar na primeira etapa do mundo que criamos. A primeira etapa do mundo que criamos. E qual é? É da tentação à rebelião. Versículo 1 até ao versículo 7. Agora, antes de chegar à rebelião, que é um termo que tem muito significado na Bíblia, e também para nós, temos de analisar primeiro a tentação, porque a tentação sempre leva à rebelião. E podemos ver isto na nossa vida pessoal. Se somos rebeldes na nossa vida, se somos rebeldes à palavra de Deus, é porque nos deixamos, é porque fomos tentados e caímos na tentação do diabo ou do pecado. Se a rebelião entrou, é porque a tentação atingiu o seu objetivo. Então o dragão encontrou o timing certo para intervir. Ele precisava do timing certo. Então ele encontra o timing certo para intervir. E ele tinha que intervir antes que houvesse mais gente para enganar, ou que estas pessoas agora tivessem confirmadas na sua eternidade e não pudessem morrer. Então o timing tinha que ser preciso. Precisava o enganador, o dragão precisava do timing certo para intervir. Ele precisava de um timing certo para tentar. Ele não só precisava do timing certo, mas ele também precisava do disfarce certo. Ele não podia vir de qualquer maneira. Não podia vir como um anjo. Não podia vir como um dragão. Ele tinha que vir como um animal específico para que a tentação fosse saborosa e apetecível. Não só para isto, mas também para que os humanos obedecessem à criatura em vez do Criador. Esse era o objetivo. Tirar as atenções do Criador, da adoração ao Criador, e começassem a adorar a criatura. Por isso, ele vem como criatura. E a terceira coisa que envolve esta tentação, não só o timing, não só o disfarce certo, mas também o diabo tinha que atacar a pessoa certa. Isto era importante, a pessoa certa. Só havia duas. Então ele tinha que escolher a certa. Ele não podia falhar aqui. Para que o mundo caísse, ele tinha que escolher a pessoa certa, para que o seu engano fosse eficaz. Ora, antes de avançar, pelo menos para o primeiro versículo, precisamos de uma definição do que é tentação. Todos nós temos uma definição, mas deixem-me dar uma definição que pode ser útil para todos nós. Tentação é provocar alguém a fazer algo por meio de engano ou persuasão. Tentação é provocar alguém a fazer algo por meio de engano, mentira, ilusão ou persuasão. E foi isto que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Agora, para entender bem aquilo que está a acontecer em Gênesis capítulo 3, convém que demos um pouco de contexto. E temos que ver alguns versículos, por isso eu gostaria que vocês me acompanhassem em Gênesis capítulo 2, 3, 4. Está bem? Abram as vossas Bíblias e acompanhem um pouco para poderem entender o argumento que pode ser um pouco complicado. Então, no contexto, a primeira coisa que nós vemos para o contexto da queda é a nudez. A nudez. O capítulo 2 termina com esta declaração, versículo 25. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Agora, isto é um dado importante no texto. O autor coloca isto intencionalmente para que nós possamos entender o que veio a seguir. Como eu tinha dito na semana passada, este versículo 25 é a ponte entre o mundo que desprezamos e o mundo que criamos. E o tema da nudez é essencial nesta transição, porquanto repete-se após a queda, e aparece várias vezes, aparecem no capítulo, exatamente no capítulo 3, versículo 7 a 11, e também no versículo 20 até ao versículo 21. Agora, a meu ver, este comentário que é feito, que é o versículo 25, é feito na conclusão da primeira semana do planeta. Nós sabemos que a Terra foi criada em 6 dias e Deus descansou no 7º. Então a Terra tem apenas 7 dias.
Então isto aconteceu, esta declaração, este comentário foi feito na primeira semana do planeta. Provavelmente entre o sexto e o sétimo dias. Entre o sexto e o sétimo dia. Assumindo que a queda aconteceu no final do sétimo dia. Lembram-se? Falámos disto. O capítulo 3, depois da queda, diz que Deus apareceu na viração do dia. Como se aquilo fosse um indicador de tempo. Então, a queda provavelmente foi no final do sétimo dia, entrada do oitavo dia. Por conseguinte, no sexto dia, Deus dá uma ordem importante ao casal. Eu acho que isto é muito importante. Vejam, versículo 28 do capítulo 1. Versículo 28 do capítulo 1. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, por outras palavras, Deus está a dizer, agora que estão casados, unam-se sexualmente e tenham muitos filhos para encher a terra e sujeitá-la. Agora imaginem aí Adão e Eva, nus, um diante do outro, com esta convocação de se multiplicarem e encherem o planeta com mais pessoas. Imaginem só essa cena. Naquele cenário belo, sem pecado, sem mal, toda a perfeição de Deus, tudo muito bom. A pergunta que temos que fazer é, será que eles obedeceram este mandato cultural logo de imediato e envolveram-se sexualmente para ter filhos e multiplicar? Isso seria bom. Ora, para entender um pouco melhor, deixem-me dar-vos, e antes de responder a esta pergunta, deixem-me dar-vos a cronologia de eventos. Porque se eu vos der uma cronologia de eventos, talvez isto ajude a entender um pouco mais do que é que está aqui a acontecer, está bem? Vou-vos dar uma cronologia. E esta cronologia é relacionada ao sexto e ao sétimo dia. Não é todos os dias. O que é que aconteceu primeiro? Primeiro, no sexto dia, temos a criação dos animais da terra. Lembram-se? Os animais da terra foram criados primeiro, capítulo 1, versículo 24 até ao versículo 25. O que é que acontece depois? Bem, depois temos a criação do homem. Esta é a segunda etapa, a criação do homem. Capítulo 2, versículo 7. E depois? Bem, depois temos a ordem que Deus dá ao homem de comer livremente de todas as árvores do jardim, incluindo a árvore da vida. O homem podia comer livremente. E vemos isto no capítulo 1, versículo 29 e capítulo 2, versículo 16. Depois o que é que acontece? Deus traz uma proibição. Proibição de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. E vemos isto no capítulo 2, versículo 17. Qual é a quinta coisa que acontece? Logo a seguir, temos a criação da mulher. E vemos isto, então ela não ouviu o pacto que Deus deu a Adão. Ela foi criada depois. Capítulo 2, versículo 21 a 22, a criação da mulher. Sexto, acontece o casamento. Capítulo 2, versículo 23 ao 24. Sétimo, o mandato cultural. Aquilo que lemos, capítulo 1, versículo 27 a 29. Encher, dominar a terra, dominar sobre os animais, comer à vontade. Oitavo, depois deste mandato cultural, o que é que Deus faz? Ele descansa. Ele descansa no sétimo dia e viu que tudo estava bom, estava perfeito. E por fim, a queda. Capítulo 3, versículo 1 a 8. Então esta é a ordem de eventos. Criação dos animais, criação do homem, ordem de comer livremente de todas as árvores do jardim, incluindo a árvore da vida, proibição para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois vem a criação da mulher, eles casam-se, recebem um mandato cultural, Deus descansa e acontece a queda. Então isto são eventos muito rápidos. Muito rápidos. Agora, onde é que eu quero chegar com tudo isto? Bem, eu já vou dizer, deem mais um momento. Mas reparem no problema do terceiro, do quinto e do sexto ponto. Provavelmente vocês não apontaram, mas eu vou dizer quais são. O problema que está na árvore da vida, no casamento e na multiplicação. A pergunta que temos que fazer aqui é, consumaram eles o casamento? Ou envolveram-se sexualmente? Será que Adão e Eva comeram da árvore da vida? Bom, a meu ver, e nem todos concordam comigo, mas parece que não. Parece que Adão e Eva não tinham feito nenhum dos dois. E isto, eu acho que é sumamente importante na narrativa para entender a entrada de Satanás. Satanás está à procura de entrar no momento certo. Ele não é parvo nenhum. Ele precisava do momento certo, porque Satanás está atento ao tempo e às circunstâncias.
Satanás está atento ao tempo e às circunstâncias. E a primeira coisa que Satanás quer fazer, ou a coisa que ele está mais preocupado, primeiramente nesta tentação, é o timing da tentação. É o timing da tentação. Agora, eu nunca tinha reparado isto no texto, mas ao ler várias vezes, eu sempre perguntava, porquê aqui? Porquê aqui? Porquê que Satanás tinha que atacar neste momento? É porque Satanás está atento ao timing. A primeira razão para Satanás atacar aqui no capítulo 3 é porque tinha que ser antes que comessem do fruto da vida. Antes que comessem do fruto da vida. O timing da tentação tinha que ser antes que comessem do fruto da vida. Agora, até o início do capítulo 3, o casal não tinha tocado na árvore da vida. Lembram-se das duas árvores que estavam no meio do jardim? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Agora, eles tinham a liberdade de o fazer. Eles podiam fazer, estavam à vontade. E se o fizessem, o que é que aconteceria? O texto deixa claro. Eles viveriam eternamente. Capítulo 3, versículo 22 diz: Então disse o Senhor, Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Para isso Deus teve que expulsar Adão e Eva para que não comam a árvore da vida e vivam eternamente. Por isso Satanás teria de agir antes de tocarem na árvore da vida. O timing era tudo. O timing era tudo. Não só isso, o timing não só tinha que ser antes que comessem do fruto, mas também o timing tinha que vir, o timing da tentação tinha que ser antes que se multiplicassem. A tentação tinha que vir antes que se multiplicassem. E acompanhem-me um pouco, está bem? Pode ficar um bocadinho desse, mas abram as vossas Bíblias, porque o inimigo do sono anda aí entre nós. Agora, após a queda, que nós vemos no capítulo 3, versículo 6 a 7, e da condenação da serpente, que nós vemos no versículo 14 do capítulo 3, o Senhor faz uma promessa. E é uma promessa estranha para o contexto do capítulo 3. Porque o contexto do capítulo 3 é morte, mas Deus faz uma promessa de vida. Ele diz a Eva que terá um filho. E este filho terá uma profissão interessante. Será matador de serpentes. Esta é a sua profissão. E vemos isto no capítulo 3, versículo 15. Ora, depois de Deus castigar a mulher ao dizer, versículo 16, 3:16, multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores, darás à luz filhos. Então, depois do versículo 15, Deus traz o castigo à mulher. É isso que eu quero dizer, no versículo 16. Tá bem? Deus promete o filho, mas Ele traz um castigo à mulher depois disso. E está no versículo 16, multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. E eu quero que vocês gravem isto. É o contexto de morte. Pecou, morte. E Deus agora promete filhos. Como é que isto é possível? Por sua vez, Adão, depois de receber a sua sentença também e de ouvir aquilo que Deus diz a Eva, ele faz algo interessante. Isto está no versículo 20 do capítulo 3. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher. Eva significa vida, doadora de vida. Por ser a mãe de todos os seres humanos. Agora, por que ele faz isto? Nós sabemos que no capítulo anterior, Eva recebe um nome. E é um nome que é adequado ao contexto daquilo que eles estavam a viver. Né? Falava da união matrimonial. Este nome é diferente. E fala de algo específico que iria acontecer mais à frente. Ela recebe o nome de Eva, mas porquê que ele faz isto? Porquê que Adão faz isto? Bem, porque Adão sabia que deveria ter morrido depois da desobediência. E agora, Deus promete-lhe posteridade, promete-lhe filhos e promete vida. Agora, coloquem-se no lugar de Adão. Ele pecou, trouxe a destruição à humanidade, ele sabia que Deus disse, no dia que comeres aquele fruto, certamente morrerás. Ele olha para si, toca-se, ainda estou a respirar, Deus promete-me filhos. Vocês não acham que Adão iria achar aquilo minimamente estranho? Bem, eu acho que o casal achou aquilo surpreendente. Mas não só o casal. Havia outro personagem que estava no jardim que também achou aquilo surpreendente. Porque ele sabia que se levasse Adão e Eva a comer do fruto, o que é que aconteceria? Morreriam certamente. E eles não morreram.
Mas ele disse que eles não morreriam. Mas a intenção é que eles morressem. Então houve um personagem que ficou também surpreendido, surpreso com aquilo que aconteceu. Mas isso veremos mais à frente no nosso estudo. Contudo, até aqui não temos indícios, é aqui que eu quero chegar, de procriação da parte do casal, de algum envolvimento, coabitação. Isso só acontece no capítulo 4, versículo 1 até ao versículo 2. Se tivesse acontecido antes, eu creio que teria mencionado. Mas aqui no versículo 1, versículo 2 diz o seguinte: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Versículo 2: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Agora, este versículo é importante. Eu acho que é importante, pois dá a entender que esta é a primeira vez que eles coabitam. Alguém pode objetar e dizer: mas talvez eles tenham coabitado antes. Mas Eva não está no seu período fértil, por isso não engravidou. Bom, é possível, mas não me parece. E deixa-me explicar porquê. Depois da morte de Abel, Caim é exilado, porque Caim mata Abel. Lembram-se disso? Caim mata Abel, é exilado. E ao encontrar uma mulher para si, o texto diz no capítulo 4, versículo 17, o seguinte: e coabitou Caim com a sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Agora, o que podemos inferir neste versículo é que esta foi a primeira coabitação que Caim teve com a sua esposa. Assim como Adão teve com Eva. E desta coabitação saíram filhos. Então é uma leitura natural. Coabitou, teve filhos. Porém, imediatamente, nos versículos mais à frente, não é? O meu foco não é Caim, mas nos versículos mais adiante, o autor volta a falar mais uma vez de Adão. E diz o seguinte, no versículo 25, no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Repararam a diferença agora entre os dois versículos? O texto diz que Adão torna a coabitar com Eva. E a expressão que aparece logo no início do versículo é tornou. No original significa outra vez, novamente. Logo, este outra vez é um outra vez em relação ou à primeira vez ou em relação às outras vezes, porque sabemos que Adão e Eva tiveram mais filhos. Agora, o que não está a acontecer aqui é uma primeira vez. Estão a perceber? Este outra vez coabitar é um coabitar que não é a primeira vez. Ou é a segunda, ou é a terceira, quarta, quinta, ou sexta, ou sétima. Tiveram muitos filhos, provavelmente não há números. Mas esta não é a primeira vez. Por isso, agora, se voltarmos agora para o versículo 1, voltemos agora para o versículo 1 do capítulo 4, onde diz: coabitou o homem com Eva. Coabitou o homem com Eva. Se não fosse a primeira vez neste versículo, o texto certamente dizia: voltou a coabitar. Portanto, concluímos que mesmo depois da ordem para serem fecundos e multiplicarem até ao capítulo 3, nada disso aconteceu. Então esta é a minha convicção, vocês podem discordar, não há problema. Mas podem discordar, mas eu acho que isto faz sentido para o texto e para o timing de Satanás. Ora, o timing tinha que ser perfeito. E tinha que ser perfeito para a tentação, para que Satanás conseguisse atingir o seu objetivo. Portanto, o timing perfeito para a tentação era enquanto só existiam dois. Teria de ser antes que a terra se enchesse de mais pessoas sem pecado. Resumindo e colocando de uma forma simples, eu acho que Satanás estava a pensar: é mais fácil enganar 1 do que 10. É mais fácil enganar 1 do que 10. Reparem, quando Satanás tenta no jardim, ele fala com o casal ou ele pretende falar apenas com um? Por que ele não fala com os dois? Não tinha astúcia para isso? Mas ele queria apenas um. Porque era importante que fosse a vítima certa. Portanto, após a tentação, vemos que Satanás conseguiu atingir o seu objetivo. Agora, eu não acho isto estranho, aquilo que eu estou a dizer, embora alguns podem pensar que
as muitas letras já me enlouqueceram. Mas eu acho que isto não é estranho. Há um versículo interessante em Lucas que parece que demonstra esta obsessão que Satanás tem pelo timing. Extremamente organizado, extremamente preciso no seu ataque. Após a tentação de Jesus, Lucas relata o seguinte no capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo. O diabo apartou-se de Jesus. Mas vejam como é que o versículo termina. Eu acho que isto é um abre-olhos. Apartou-se dele o diabo até ao momento oportuno. Até ao tempo certo. Até ao timing certo. Satanás estava em pulgas à espera de outro momento que fosse o timing certo para atacar. Este não resultou. Mas eu espero até à próxima. Agora é interessante porque Satanás tem a tendência de usar sempre esta estratégia ao longo dos séculos. Vemos isto com Jó. Jó, capítulo 1, versículo 6, diz: no dia em que os filhos de Deus, falando destas figuras celestiais, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Veio no dia, no timing certo. Porque ele queria tentar o justo Jó. Mas para isso ele precisava da permissão, ele precisava de um dia certo, de um timing. Ele esperou até chegar o dia da reunião. Então vemos que Satanás busca o timing certo para trazer a tentação. Nós não estamos muitas vezes preocupados com o tempo, às vezes estamos descontraídos, vivendo o nosso ócio espiritual, não lemos as Escrituras, às vezes cedemos na nossa vida espiritual. Nós podemos ceder, podemos estar desatentos, mas existe um leão que espera o timing certo. Como o leão que cheira quando é que a presa está frágil para atacar, assim é Satanás. Então Satanás não está só preocupado no timing certo, mas Satanás também está preocupado e está à procura, ou procurou, o disfarce certo. O disfarce certo. Então vimos o timing da tentação, agora vamos ver o disfarce da tentação. O que é que Satanás escolheu para tentar? Bem, um animal. Vemos aqui no versículo 1 do capítulo 3, versículo 1 do capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, ou seja, os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. A serpente era o animal mais astuto daqueles animais que Deus criou. Agora, esta figura misteriosa não é estranha à criação. Nós muitas vezes pensamos que simplesmente a serpente apareceu ali, puf! Não é? Apareceu do nada, ou apareceu do fundo da terra, dos infernos, e foi ali. Ou caiu do céu. Mas não foi isso que aconteceu. Este era um animal que estava lá desde o início do 6º dia. Aliás, o capítulo 2, versículo 19 até ao versículo 20, diz o seguinte: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, ou os animais selváticos, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria. Agora vejam isto com atenção, versículo 20. Deu nome o homem a todos os animais selváticos, ou animais do campo. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. Portanto, este animal era um animal conhecido. Era tão conhecido que foi Adão que lhe deu o nome. A serpente estava lá, olha para a serpente e diz: tens cara de serpente, vou dar o nome de serpente. Tinha que mandar esta piada seca, desculpem. Então olha para este bicho e dá-lhe o nome de serpente. Ele deu o nome. Além do mais, como os outros animais, também era este animal, a serpente, era incompatível para ser uma auxiliadora, ou um auxiliador para o homem. Por outras palavras, não comunicava, não podia prover companhia, não servia. E para além disto, este era um animal que estava debaixo do governo do casal, como vemos no capítulo 1, versículo 26. Então o disfarce da tentação foi um animal. Isto intriga-me. Porquê um animal? Por que razão um animal? Por que não um anjo? Eu irei responder isto mais à frente. Eu acho que Satanás tinha um objetivo perverso por escolher um animal. Algo da criação. Mas vemos que este animal, além de ser o disfarce da tentação, era um animal muito sagaz. O mais sagaz.
Agora, parece que este era um animal que era naturalmente atraente, e acho que este sagaz está ligado tanto ao animal como à figura que está por detrás do animal. Era um animal atraente, subtil, inofensivo, prudente. O texto diz que era mais astuta, a serpente era mais astuta ou sagaz do reino animal. Deixem-me só dar aqui uma nota de rodapé. Aqui não há pecado ainda. O pecado ainda não entrou no mundo. Isto é um estado, como vocês depois podem ler em casa, Isaías capítulo 6, que o boi está com a serpente, o lobo está com o cordeirinho, plena paz. E está aí a serpente, plena paz, não está a fazer mal a ninguém. Mas a mais sagaz do jardim, do reino animal. A sua sabedoria era superior à das outras bestas. Agora, não achem estranho o facto de eu estar a dizer que este animal era mais sábio que os outros animais, como se eu estivesse a dizer que os outros animais também são sábios. É exatamente isso que eu estou a dizer. Aliás, em Provérbios capítulo 6, versículo 6, mostra que o reino animal tem outros seres com grande sabedoria. Por exemplo, o autor diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Por outras palavras, tu que não tens sabedoria, vai aprender com aquele animal que é sábio para que obtenhas sabedoria. Então o reino animal foi desenhado para ser sábio, mas este aqui era o mais sábio. Esta serpente sobrepassava qualquer sabedoria. Agora, biblicamente, sagaz pode ter uma conotação negativa e uma conotação positiva. Existem dois textos que revelam isto. Provérbios capítulo 14, versículo 15, mostra esta ideia positiva de sagaz. Está bem? O simples, diz assim, Provérbios 14, 15, o simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O prudente e sagaz é a mesma palavra. Então este é o aspecto positivo desta palavra sagaz. Depois temos o aspecto negativo. E vemos isto na interação que Jó teve com os seus amigos. Aquilo que um dos seus amigos diz a Jó. Jó capítulo 15, versículo 5. Pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolheste a língua dos sagazes, dos astutos. Não é? Então esta palavra pode ser usada de forma negativa ou de forma positiva. Porém aqui no capítulo 3, no capítulo que nós estamos a estudar, sem dúvida é usada em sua conotação negativa. E isto por causa não só do animal em si, o animal já tinha a sua sabedoria própria, mas também, eu diria que a parte negativa está ligada à personagem que está por detrás do animal. Sim, o que eu estou a dizer é exatamente isto. Existe um personagem que está por detrás do animal, que possuiu a serpente. Agora não achem estranho, porque na Bíblia há histórias de demónios a possuir animais. Por exemplo, Lucas capítulo 8, versículo 33. Lucas 8, 33. Quando Jesus expulsa os gadarenos, os demónios dos gadarenos, dos dois gadarenos. O texto diz: tendo os demónios saído do homem, entraram nos porcos. Então estes seres, esta legião, possuíram porcos. Então possuir animais não é estranho nas Escrituras. E pode acontecer hoje em dia também. Mas vemos aqui claramente que existe aparentemente uma identidade por detrás da serpente. Agora, o que nós temos que saber é qual é a verdadeira identidade. Qual é a verdadeira identidade? Agora, deixa-me só dar alguns dados que eu acho que são importantes e que podem parecer ainda mais estranhos de tudo aquilo que eu já estou a dizer. Agora, o mundo bíblico descreve o animal, a serpente, de várias maneiras interessantes. Usa termos como réptil venenoso. E usa esta expressão em Gênesis capítulo 49, eu não vou ler as passagens, mas vocês podem anotar. Gênesis capítulo 49, versículo 17, usa em Salmo 58, versículo 3 a 4, usa esta expressão de réptil venenoso. Está bem? Então, será que a serpente que estava no jardim tinha veneno? Sim, provavelmente sim. Também não usa só esta expressão, este termo, mas também usa o termo. Os autores bíblicos usam o termo de dragão para descrever este ser. Vemos isso em Isaías capítulo 27, Salmos capítulo 26. E em alguns casos até menciona certos tipos de serpentes que eram como dragões ou serpentes ardentes. E a Bíblia usa a expressão para estes animais de serafim. E vemos estes animais a aparecerem em dois textos em particular. O primeiro é Números capítulo 21, quando Israel peca contra Deus e Deus manda as serpentes ardentes.
para atacar. Agora, o que sempre pareceu estranho é porque é que as pessoas não conseguem fugir de serpentes. Se tu des uma boa corrida, tu foges da cobra, mas aparentemente eles não conseguiam fugir. Talvez estas serpentes eram mais do que serpentes. Eram serpentes voadoras, serpentes ardentes, serpentes venenosas, uma espécie de pequenos dragões, serafins. Porque a mesma palavra é usada. Agora, é curioso saber que serafim aparece em vários textos. Isaías capítulo 14, versículo 29, e também aparece em Isaías capítulo 30, versículo 6. Embora muitas vezes seja traduzido como serpente voadora. Mas a palavra no original, geralmente, ou pode ser para serpente, ou para serpente brilhante, ou serpente ardente, é o serafim. E refere-se também, este serafim refere-se a seres ministradores que aparecem em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, o profeta olha para o Senhor, vê o Senhor sentado no trono, depois da morte do rei, o Senhor está sentado no seu trono, vivo para sempre, e na descrição que ele faz do trono, existe uma série de serafins, que são criaturas que têm 6 asas. Com 2 tapam a cara, outras 2 tapam os pés e outras 2 voam. Agora, na nossa concepção, isto são homens com 6 asas. Mas não é isso. O que o autor está ali a mostrar é que estes são seres brilhantes. Até um dos serafins leva uma brasa para o profeta. Então, o que parece que o autor em Isaías está a sugerir aqui é que o que apareceu ali diante do profeta são pequenos dragões. Animais estranhos, que têm vozes e têm mãos humanas, mas que são seres estranhos que recebem o nome de serafins. Não são anjos, mas são serafins. Agora, para tentar aliviar a estranheza de todo este assunto, quem é esta serpente? Porque permanece a pergunta. Bom, o Novo Testamento diz-nos quem é esta serpente. O Novo Testamento revela quem é o bicho, quem é a identidade que está por detrás da serpente. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 a 9, diz-nos quem é. Apocalipse 12, 7 a 9, diz-nos o seguinte: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achava no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Repararam? O dragão é a antiga serpente. Qual a antiga serpente? A serpente que estava no mundo antigo, no Éden, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Então, quem estava dentro da serpente era o dragão. O dragão estava por detrás deste bicho que era audaz, que era sábio. Este bicho era sábio. E agora tinha a sabedoria também de Satanás. Portanto, o facto de o tentador aparecer como uma serpente, que já se destacava dos outros seres, dos outros animais, indica a subtileza e a dissimulação da tentação de Satanás. Satanás não escolhe o animal por acaso. Ele não escolhe o animal porque ele não tem nada para escolher. Ele escolhe este animal com um propósito. Ele escolhe este animal com um propósito. Então, para que o diabo atingisse o seu objetivo, ele necessitava do timing certo e do disfarce certo. Mas não só isso. Satanás precisava também, e agora faltava, a vítima certa. Mas a vítima certa estudaremos para o próximo domingo. Mas eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: as maquinações do diabo são terríveis. O diabo, para destruir a humanidade, não usou de vírus, nem usou de cataclismos, ou mesmo de armas, como aconteceu com a família de Jó. Satanás, com Jó, usou estas coisas, mas neste caso não usou isto. Ele também não atacou antes da criação do homem, nem atacou antes da criação da mulher. Tinha que ser no momento preciso. O dragão precisava de um estratagema que fosse 100% eficaz, e por isso ele precisava de um timing impecável para que trouxesse todo o edifício abaixo. Este era o objetivo. Satanás não queria destruir só as janelas do templo de Deus.
nem somente as portas ou o telhado. Ele não queria só destruir, ele não queria destruir as coisas secundárias, não. Satanás é mais terrível do que isso. Ele estava à espera do timing certo e estava à espera também do disfarce certo para poder arruinar tudo desde a fundação. Satanás não queria as pernas, ele queria a cabeça. Ele queria destruir tudo por completo, então ele tinha que ir à fundação. E para ir à fundação, se ele fosse à fundação, ele não deixaria pedra sobre pedra. Portanto, este estratega impiedoso teria de agir no momento certo e de forma rápida, subtil e letal. Ora, o inimigo sabia certamente das intenções de Deus. Deus queria encher a terra com a sua glória através destes seres, os humanos, que eram portadores da sua imagem. Contudo, o que provavelmente revoltava Satanás é que estes seres eram menores do que os anjos, menores do que as criaturas celestiais. Porque o texto diz-nos, já lemos hoje Hebreus, mas Salmo capítulo 8, versículo 4 a 6 diz o seguinte: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que os Elohims, e de glória e honra o coroaste. Elohims falando de senhores. E deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos e sobre os seus pés, tudo lhe puseste. Deus pôs tudo debaixo dos pés desta criatura, feita do pó. É incrível. Não só isto, mas Hebreus faz o comentário deste versículo, deste texto de Salmo 8, e diz que não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo, isto é Hebreus capítulo 2, versículo 6, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Versículo 7, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Então Deus cria toda esta glória, este universo, e diz, olha para o homem e diz, eu entrego isto a ti. Imaginem os seres angelicais cheios de poder, cheios de glória, a ver isto acontecer, mas ele é menor do que os anjos. Como é que isto é possível? Agora, o ódio de Satanás era enorme. Posso estar a entrar aqui num ramo de especulação, mas eu não acho que seja tão especulação assim. Talvez Satanás pensasse que um templo tão glorioso como o Éden deveria ser governado por um ser tão grandioso como ele, e não como pulguinhas como os homens. Aliás, Ezequiel, se fala acerca de Satanás, diz o seguinte, Ezequiel capítulo 28, versículo 13 a 15. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. Ele faz a descrição das pedras. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado foram preparados. Agora reparem, versículo 14. Tu eras querubim da guarda ungido. E te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então Satanás estava aí no monte, no grande templo de Deus. E ele vê que Deus cria um homem do pó e dá-lhe todo o domínio sobre a terra. O texto diz que veio iniquidade ao seu coração, porque ele queria sentar-se no alto dos lugares celestiais. Ser maior do que todos. Então existe este reino, para Satanás, não deveria ser dado a formigas como os seres humanos. Seria impensável para uma criatura tão poderosa ser servente de indivíduos que nasceram do pó. Aliás, quando o apóstolo, ou quando o autor de Hebreus fala do ministério destes seres angelicais, ele diz que eles são espíritos ministradores, que servem ao homem. Aliás, é isso que diz Hebreus capítulo 1, versículo 14. Espíritos ministradores, enviados ao serviço, a favor daqueles que iriam herdar a salvação, o reino. Satanás, eu, servente destes? Então o diabo queria ser servido pelos homens, em vez de servi-los. Aliás, esta é a proposta que ele faz a Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 8 a 9, Satanás diz a Jesus, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Porquê que Satanás quer ser adorado por um homem? Não é?
Então Satanás é mais perverso do que aquilo que nós pensamos. E Satanás, agora, ele quer destruir a humanidade. E ele chega aqui no capítulo 3. E para que a sua tentação de destruir os homens chegue ao seu propósito, ele precisa do timing certo, do disfarce certo e da pessoa certa. Eu tinha algumas perguntas, mas deixo isto para a próxima vez. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, por este estudo. Pedimos, Senhor, para que Tu nos ajudes a ser como Paulo, a não desprezar as maquinações do nosso inimigo. Ajuda-nos a estar atentos àquilo que nos foi revelado, para que não caiamos em tentação. Ajuda-nos a confiar em Ti, Deus. E ajuda-nos a ver que o maior inimigo das nossas almas, além do pecado, é Satanás. Ele está hoje presente, a ver cada um dos nossos atos, a ver aquilo que nós fazemos durante a semana, a tentar-nos e a esperar por um momento certo e pelo disfarce certo para nos destruir. E grande destruição Ele nos quer trazer. Senhor, tem misericórdia de nós. Guarda-nos, Senhor, para que não caiamos neste grande mal. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.